Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Vamos dar continuidade ao nosso retiro do Advento e Natal. Hoje, quinta-feira, dia 4 de dezembro. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Convido você a ir para esse lugar que você preparou para o seu momento de oração, tomando consciência do seu corpo, da sua postura, como também do tempo que você tem para fazer essa oração, lembrando de você reservar pelo menos 30 minutinhos do seu dia para que você possa fazer de modo tranquilo e calmo esse momento da sua oração. Convido você nesse momento a tomar algumas respirações mais profundas, inspirando, enchendo o seu pulmão de ar, enchendo-se também da presença de Deus, do desejo de estar com Ele nesse momento, nesse dia, para que o Senhor, o encontro com Ele, transforme nossa vida e o nosso coração. Vá se acalmando, se pacificando-se interiormente dos pensamentos que possam estar acelerados, das preocupações, das coisas que geralmente temos por fazer. Vamos deixá-las de lado por um tempo para que o nosso encontro com o Senhor de fato seja transformador da nossa vida. Pacificar-se exteriormente também das interrupções, de barulhos, de ruídos, televisão, rádio, celular ou qualquer outra coisa que possa tirar sua concentração nesse momento, que você consiga esse lugar de paz, esse lugar de calmaria para o encontro com Deus. Uma vez que conseguimos nos dispor, queremos estar presente nesse momento, diante da presença de Deus. Vamos fazer sobre o nosso corpo o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que eu possa nesse momento fazer a oração introdutória, pedindo ao Senhor que todo o meu ser neste momento esteja voltado para Ele. Senhor, que os meus pensamentos, os meus sentimentos, minhas ações, meu desejo, todo o meu ser, que ele esteja organizado, harmonizado, voltado para Ti, para a Tua presença divina, para o Teu serviço e para o serviço do meu próximo, para o serviço dos meus irmãos. Diante da presença do Senhor aqui também apresento a graça que quero pedir, quero alcançar nesse dia, nesse momento de meditação. Rezemos a graça a pedir: Senhor, dai-nos uma fé concreta, firmada na Tua palavra e traduzida em gestos de amor, misericórdia e compromisso no dia a dia. Amém. Tomemos o texto da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 21, depois o 24, até o 27. Então tome sua Bíblia para que possamos ler de forma bastante tranquila e calma esse nosso texto. Mateus 7, 21, depois 24 a 27. E a palavra de Deus nos diz assim, capítulo 21, versículo 21, depois pula do 24 até o 27. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas sim os que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Pulando para o 24, assim,
todo aquele que ouve as minhas palavras, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será semelhante ao homem ajuizado que construiu a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, correm as enxurradas, sopram os ventos que se lançam contra essa casa, mas ela não desaba, porque está construída sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será semelhante a um tolo que constrói sua casa sobre a areia. Cai a chuva, correm as enxurradas, sopram os ventos que se lançam contra essa casa, e ela desaba. É uma destruição total. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode parar, pausar esse vídeo e ler esse texto pelo menos mais uma ou duas vezes, para que você possa, de fato, saborear cada palavra, cada imagem. Não precisa ler o texto todo. Se uma palavra, uma frase te chama a atenção, pare nela e pergunte-se por que essa palavra, essa imagem mais te chama a atenção e o que Deus quer se comunicar, falar contigo a partir dessa imagem, dessa palavra. Dando continuidade, nós vamos agora fazer o nosso exercício de imaginação. Conforme está no nosso livro, hoje a página 27, imaginemos a cena bíblica. Que você possa agora, se te ajuda a fechar teus olhos, ou apoiá-los simplesmente em algum ponto, que te ajude a fazer esse exercício de imaginação. Usando a imaginação, a partir do texto bíblico, imagine-se nesse momento ao lado de Jesus. Imagina que você está do lado de Jesus. E diante de vocês existem dois terrenos. Jesus te olha com amor e Ele te convida a construir a tua vida. Contemple Jesus, o seu rosto, o seu olhar, o seu semblante. Contemple a você mesmo do lado do Mestre. Escute as palavras de Jesus dirigidas a você, te fazendo esse convite a construir a sua vida. Ele coloca diante de você dois terrenos bem diferentes. Um terreno é de solo firme, rocha, segurança. O outro terreno é instável, acidentado, como a areia. Contemple esses dois terrenos. Contemple o terreno formado por rocha, por solidez, por firmeza, e contemple esse outro terreno acidentado, frágil, arenoso. E pergunte-se: qual alicerce você escolhe? Onde você quer construir a sua vida? No terreno firme como rocha? Ou você quer construir sua vida sobre o terreno arenoso,
Qual alicerce você escolhe? E pergunte-se: tenho edificado minha vida sobre a rocha da escuta e da prática do Evangelho? Ou sobre a areia das aparências e vaidades? Pergunte-se, diante desses terrenos, diante do próprio Jesus, como eu tenho construído minha vida? Na rocha da escuta e da prática do Evangelho? Ou na areia das aparências e vaidades? O que tem ocupado mais a minha vida? A palavra de Deus, o Evangelho, o seguimento a Jesus? Ou eu ando muito mais preocupado com minhas aparências, do modo como devo me apresentar, o que as pessoas pensam sobre mim? Ocupado com minhas vaidades, com meu próprio ego? Quais gestos concretos de amor e misericórdia posso viver hoje? No chão real da minha existência, com as pessoas que me rodeiam. Como será que eu posso viver hoje essa palavra nesse chão concreto, que é a minha vida, as pessoas que conheço e que convivem comigo, que me cercam, que estão comigo na minha caminhada, na minha trajetória? Refletir para tirar proveito. Continuemos procurando tirar proveito dessa palavra, saborear a palavra de Deus um pouco mais. No mundo em que a fé tantas vezes se esvazia em discursos e o amor se reduz a boas intenções, somos chamados ao amor que se torna gesto, um amor que se doa, que se compromete, porque a fé verdadeira não habita nas palavras, mas na prática. Não se mede pelas intenções declaradas, mas pelas escolhas concretas, feitas no silêncio da vida cotidiana. Na parábola contada por Jesus, no Evangelho de hoje, dois personagens escutam a mesma palavra. Ambos ouvem, ambos recebem, mas apenas um a coloca em prática. E é aí que reside a diferença. Não no conhecimento, mas na resposta. Não no quanto se sabe, mas no quanto se vive. Viu? Não é no quanto se sabe, mas no quanto se vive, no quanto se coloca em prática. Um constrói sua casa sobre a rocha, outro sobre a areia. À primeira vista, ambas parecem sólidas, mas é quando as tempestades chegam, e elas sempre chegam, que se revelam os alicerces. Que tempestades são essas? A dor, quando nós experimentamos uma dor profunda, os conflitos internos dentro de nós mesmos, os conflitos dentro de casa, nos relacionamentos, os conflitos dentro do trabalho, no exercício da profissão, os conflitos dentro da igreja, da comunidade de fé. Os conflitos também são essas tempestades. A decepção,
Como que a gente se decepciona? Nos decepcionamos consigo mesmos, tanta coisa que a gente se decepciona. Nossa, fiz tal coisa, não deveria ter feito. Estou decepcionado comigo mesmo. Nos decepcionamos com as nossas amizades, com os conhecidos. Nos decepcionamos com os nossos projetos, com os nossos sonhos, com os nossos ideais. Nos decepcionamos com as pessoas que nós amamos. Nos decepcionamos com a família, com o trabalho. Também quanta decepção, tantas vezes, dentro da vida da própria igreja, no trato com os irmãos. Quanta decepção existem. São esses ventos que expõem onde de fato firmamos a nossa fé. É quando vem essa ventania toda, é que aí é que a gente vai de fato provar se a gente tem ou não tem fé, se a gente confia ou não confia, se a gente acredita ou não acredita. Infelizmente, tantas vezes a gente não passa no teste. É preciso então estarmos atentos às sutilezas da vaidade, às armadilhas da hipocrisia, à tentação de parecer em vez de ser. Às vezes estamos muito mais preocupados em parecer, em mostrar para o outro uma fachada que às vezes não corresponde àquilo que de fato nós somos, mais preocupados em aparecer do que de fato em ser. Porque há práticas religiosas que falam muito de Deus, mas pouco nos aproxima do irmão. Às vezes a gente reza, mas não consegue se dar bem com as pessoas, se distancia do irmão. Essa oração tem alguma coisa errada com ela. Rezamos, mas não crescemos na fraternidade entre nós. Há espiritualidades que habitam os templos, mas passam ao largo dos que sofrem. Pode ser que a gente mantenha as espiritualidades, uma vida de oração, mas que não nos ajuda a enxergar os mais pobres, a enxergar aqueles que estão sofrendo, né? Então, que espiritualidade é essa que não ajuda a quebrar determinadas pedras seguras do meu coração? Esse é um tipo de fé construída sobre areia. Ela é bela por fora, mas é frágil por dentro. Tem um ditado popular que vai dizer isso, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Deus nos livre de ser assim, de nos apresentarmos, né, tão belos por fora, tão piedosos, mas é uma fachada que na verdade não transforma o mais profundo de dentro de nós. Santo Inácio de Loyola, com sabedoria erguida na intimidade com Deus, já dizia: o amor deve consistir mais em obras do que em palavras. Repetindo, Santo Inácio, o amor deve consistir mais em obras do que em palavras. E ele entendeu isso, contemplando o próprio Deus, um Deus que tanto amou o mundo que entregou o seu Filho único, um amor que não permaneceu no plano das ideias, mas se fez carne, um amor com pés sujos de estrada, um amor de mãos calejadas, um amor de cuidado e coração atravessado por uma cruz. Essa é a fé construída sobre a rocha. Não uma fé de discursos, de aparências, de vaidades, uma fé que só serve para massagear o nosso próprio ego, mas uma fé
que de fato é entrega, é serviço, é doação, é prontidão para o próximo, para o irmão, do mesmo jeitinho como Jesus fez por nós e assim nos ensina. Então, que nós possamos hoje, nesse dia, contemplando essa palavra de Deus, conversarmos agora com o Senhor. Converse agora com Deus sobre como você tem construído a sua vida, a sua história, se é sobre esse terreno firme do serviço, do amor, da prontidão às necessidades do próximo, ou será que você tem construído sobre a areia das tuas vaidades, das tuas aparências, da sua atitude autocentrada, egocêntrica? Como eu tenho construído a minha vida? Peça ao Senhor luzes nesse momento, para que Ele ilumine teu entendimento, teus sentimentos, que Ele te mostre por onde tem passado a construção da tua vida e te ajude sempre a erguer sobre o alicerce que é Ele mesmo. Ele é o terreno firme do qual nós deveríamos construir a nossa vida. Construir a vida na escuta do Evangelho e colocando em prática o Evangelho que escutamos. Lembrando que a fé, muito mais do que saber, é vivência. Não adianta saber muita coisa sobre o Evangelho se nós não conseguimos colocá-lo, traduzir tudo isso em prática da nossa vida. E nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Somente a graça de Deus que nos acompanha, que nos sustenta, é que pode nos ajudar nessa tarefa tão difícil de transformar aquilo que sabemos sobre o Evangelho em atitudes concretas de vida. Converse com o Senhor nesse momento, peça a Ele luzes para que Ele te mostre como construir sobre esse terreno firme que é Ele mesmo, Sua Palavra, o Seu Evangelho. Fiquemos por uns instantes em silêncio para meditarmos essa palavra.
E a gente vai terminando esse momento de oração, concluindo, nos despedindo do amigo Jesus, rezando a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezarmos juntos mais uma vez. Lembro a você de tirar um tempinho para fazer as anotações no seu caderno, no seu diário de vida ou no seu diário espiritual. Revise esse momento da sua oração com muita liberdade, com muita tranquilidade, perguntando-se o que mais tocou nesse momento da sua oração, o que mais tocou, o que mais ficou de importante na sua vida. Que palavra ou que imagem ficou mais forte para você? Que resistências apareceram? Será que alguma resistência aos apelos de Deus apareceram? Você se sentiu consolado, consolada nesse momento da tua oração? Ou será que você sentiu algum desconforto, algum incômodo? Converse com Jesus sobre tudo isso. Tome nota, para que depois você possa revisitar essas anotações e perceber como que Deus vai passeando e deixando o seu rastro na nossa oração, na nossa vida. Que Deus te abençoe hoje e sempre, nesse tempo sagrado do nosso retiro em preparação ao Santo Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero fazer um convite para você que é daqui de Resende, no próximo sábado, aqui na nossa Paróquia Sagrada Família, vamos ter a festa da unidade paroquial. Momento de congraçamento com todas as nossas comunidades, a partir das 4h da tarde, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Itapuca. Você será recebido por um momento de louvor, de alegria, de recreação. Depois nós teremos um momento de dinâmica com os nossos jovens, oração do terço. Por volta das 18h30, celebração da Santa Missa. Depois adoração ao Santíssimo, bênção do Santíssimo Sacramento. Barraquinhas com comida e bebida boa. Música boa também. Vamos ter um show do Anjos da Rua. Então, que você possa participar conosco. Vem participar conosco. No próximo sábado, dia 6, a partir das 4h da tarde, na comunidade Sagrado Coração de Jesus, na Itapuca. Você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe sempre.